Frente 4, o módulo 12, relações métricas nos triângulos retângulos. Então, quando eu falo em relações métricas, a principal relação métrica é o Teorema de Pitágoras, tá? E tem mais as 4 relações que eu demonstrei na aula anterior. Então, vamos lá. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo são 6 e 8. A medida da projeção do menor cateto sobre a hipotenusa é... Então, vamos lá. Ó. Se esse é um ângulo reto, eu sei que aqui temos a hipotenusa, que eu sempre chamo de Azinho, tá? Sempre não, se o ângulo reto for o A, tá? E os catetos são 6 e 8, que é o cateto menor e o cateto maior. Então, olha lá, 6 e 8. O que ele pede? Ele pede a projeção do menor cateto sobre a hipotenusa. Então, como que eu sei onde está a projeção do menor cateto? A primeira coisa, eu observo onde está a sua altura, tá? Se esse é o menor cateto, a projeção do menor cateto é o que eu vou chamar de M. Se eu quisesse a projeção do maior cateto, seria o N, tá? Então, de todas as relações trigonométricas que nós vimos, o que eu posso lembrar para poder calcular a projeção do menor cateto? Então, vamos voltar àquele formulário que eu vou deixar disponível para vocês lá no mural, tá? Olha, se eu chamo isso aqui de projeção do menor cateto e a projeção do maior cateto, para achar a projeção do menor cateto, eu tenho que achar o M. Como é que eu acho o M? Através de C ao quadrado igual a vezes M, ou H ao quadrado igual a M vezes N. Então, no caso, qual que é mais interessante trabalhar? Com essa fórmula do C, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Qual formulazinha ideal para eu achar? Ó, C ao quadrado é igual a vezes M. Porém, eu não tenho A, tá? Então, vamos achar o A. Quem que é o A que eu vou achar? Através de Pitágoras, tá? Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Então, eu sei que A ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, A ao quadrado será 100. O inverso da potência é a raiz, e a raiz quadrada de 100 é 10. Achei a hipotenusa. Facilmente eu volto naquela relação métrica que eu tinha dito para vocês e vou calcular o C. Então, vai ficar, ó, C quadrado é igual ao A, que é 10, perdão, o C para mim é 6, né? 6 quadrado é igual a 10M. Então, eu sei que 10M é 36, M será 36 dividido por 10, eu vou obter o 3,6, alternativa D. Seguindo o meu próximo exercício, o que ele fala? Ele diz assim, ó, na figura, o triângulo ABC é isósceles. A base é isósceles, BC a base e BE a altura relativa ao lado AC. Então, veja bem, ó, se o triângulo ABC é isósceles e ele diz que BC é a base, tá? Então, esse lado, tá? Esse lado tem a mesma medida desse lado, tá? Se ele é isósceles, ele é também isoângulo, correto? Bom, e BE, a altura relativa ao lado AC. Então, eu tenho aqui, ó, o lado AC, BE, eu sei que é
a altura relativa ao lado AC. Vamos ver o que ele fala. Se AC é igual a 3 e CE é igual a 1, essa medida aqui, ó, é igual a 1, então a medida do segmento BC em centímetros é... Então, o que que ele quer? Ele quer o valor dessa medida aqui, tá? Se esse meu triângulo é isósceles, tá? Aqui é 3, aqui também é 3, correto? Então, agora, eu vou tentar trabalhar com as situações que eu tenho, tá? Então, veja bem, ó. Se aqui é 3, aqui é 1, aqui é 3, essa medida aqui, ó, é 2, tá? Então, dá para perceber que eu tenho dois triângulos retângulos? Eu tenho o triângulo retângulo BEC e eu tenho o triângulo retângulo BEA, tá? O que que o exercício está pedindo? Está pedindo esse valor aqui, ó. Então, veja bem, tá? Se eu pegar meu exercício, eu vou virar para vocês observarem, tá? Ó, olha lá. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Se eu aplicar Pitágoras aqui, eu acho o BE. E se eu aplicar Pitágoras aqui, eu acho o BC, correto? Então, eu vou fazer primeiro o triângulo retângulo 1 e depois o triângulo retângulo 2, tá? Vou voltar na posição que está o nosso triângulo retângulo. Então, ó, primeiro, eu vou trabalhar com o triângulo ABE, que ele é retângulo em E. Se ele é retângulo em E, a sua hipotenusa é o 3, tá? E os seus catetos é o BE e o EA. Então, eu aplico nosso amigo Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu coloquei o nome deles apenas para vocês verificarem. Então, vamos lá. Quem é AB? 3. Quem é BE? É o segmento que eu quero. Quem é o AE? É 2 ao quadrado. Então, percebe que facilmente eu acho o valor do segmento BE. Então, vai ficar, ó, BE ao quadrado mais 4 é igual a 9. Então, BE ao quadrado é 9 menos 4 dá 5. BE vai ser raiz quadrada de 5. Muito bem. Então, eu já sei que aqui mede raiz quadrada de 5. Agora, eu trabalhei com esse triângulo aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Meu triângulo BEC. Então, olha lá. O item 2, eu vou trabalhar no triângulo BEC. Eu sei que ele é um triângulo retângulo, eu posso usar nosso amigo Pit, né? Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se aqui é o ângulo reto, aqui eu tenho a minha hipotenusa. Então, vai ficar o que, ó? BC ao quadrado é igual a BE ao quadrado mais CE ao quadrado. BC, chamei de x. BE, eu tenho que é a raiz quadrada de 5 que eu acabei de achar. E CE mede 1 ao quadrado, correto? Então, eu tenho lá, x quadrado cancelei a raiz, 1 ao quadrado 1, x será 5 mais 1, 6, o inverso da potência é a raiz. A alternativa D, raiz quadrada de 6. Seguindo o próximo exercício da FUVEST, o que fala o exercício? Ele diz assim, ó, dois pontos materiais A e B, tá? Deslocam-se em velocidades constantes sobre uma circunferência de raio 8, tá? Raiz quadrada de 8.
que mais ele fala? Partindo de um mesmo ponto O. Se o ponto A se desloca no sentido horário com o triplo da velocidade de B, que se desloca no sentido anti-horário, então o comprimento da corda que liga o ponto de partida ao ponto do primeiro encontro é. Então vamos lá, ó. Eles partem do ponto O. Eu sei que se o ponto A se desloca no sentido horário com o triplo da velocidade de B, que se desloca no sentido anti-horário, então eu posso dizer aqui, ó, que o B está se deslocando no sentido anti-horário e o A está se deslocando no sentido horário, tá? Então ele fala assim, ó, se o A se desloca no sentido horário com o triplo da velocidade de B, que se desloca no sentido anti-horário, então o comprimento da corda que liga o ponto de partida ao ponto do primeiro encontro é. Então, facilmente dá para perceber assim, ó. Se esse tem a velocidade 3 vezes maior que esse, quer dizer que eles vão se encontrar num ponto em que esse aqui andou 3 vezes mais que esse. Então, eu posso dizer, tá, que o ponto de encontro deles será no ponto E. Por quê? Enquanto esse, no ciclo trigonométrico, esse anda 90, esse anda 3 vezes mais, ele anda 270. Concordam? Então, ó, enquanto esse está andando 90, esse aqui está andando 270, porque esse desloca-se com uma velocidade 3 vezes maior que o outro, tá? Então, ele pergunta o quê? Então, o comprimento da corda que liga o ponto de partida ao ponto do primeiro encontro é. Então, qual é o ponto de partida? Ó, qual é o ponto de primeiro encontro deles? É o ponto E. Então, o que ele quer? O que o exercício está pedindo, tá? Qual é esse comprimento? Ele quer saber isso, tá? O que fazer? Ele está dizendo que o raio dessa circunferência é 8, sim? Então, quer dizer que aqui também, ó, é o raio. Então, esse exercício é muito interpretativo, porque ele é muito fácil de fazer, tá? A questão é interpretar o que ele está pedindo. O que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é x e os catetos são raiz quadrada de 8. Então, vamos apenas trabalhar com o nosso amigo Pitágoras, que diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ficou x quadrado é 8 mais 8. Então, x quadrado é 16, raiz quadrada de 16 é 4. Alternativa D. Nosso penúltimo exercício, vamos ver o que ele fala, tá? Ele diz assim, ó: queremos desenhar no interior de um retângulo ABCD um losango AICJ com vértice I no lado AB do retângulo e vértice J no lado CD. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho vou desenhar até assim para ficar fácil, ó. Eu tenho um retângulo, tá? Um retângulo que ele tá chamando de ABCD, tá? Ó, vou chamar esse retângulo de ABCD. ABCD, tá? O que ele quer? Ele quer desenhar um losango, tá? AICJ com I, com o vértice I sobre o lado AB,
do retângulo e vértice J sobre o lado CD. Sabe que um losango é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, todos os lados congruentes. Então, ó, o I sobre o lado AB e o J sobre o lado CD. Então, olha, se eu colocar isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, tá? E desenhar um losango. É que não deu aqui, ó. Vamos fazer aqui, tá? Eu ia fazer o tamanho da régua, tá? Eu desenhei um losango. Ele põe o lado I do lado AB e o lado J, tá? Sobre o lado CD. Então, desenhei meu losango, ó. O que é um losango? É um quadrilátero, tá? Que ele tem lados paralelos 2 a 2 e congruentes, tá? Então, primeira observação que eu faço, tá? Esse lado e esse lado tem a mesma medida. Eu sei? Não, tá? Vou chamar esse lado de X, porque eu não conheço nenhum lado, tá? O que ele pede? Se as medidas dos lados do retângulo são AB 25 e BC 15, então a medida do lado do losango é. Então, ó, esse lado do meu retângulo mede 25, tá? E o outro lado do retângulo mede 15. O que o exercício pede? O lado do losango, tá? Percebe que vai ser muito fácil de resolver. Ó, se tudo isso é 25, isso é x, isso aqui é o quê? 25 menos x, tá? Percebem que se eu trabalhar nesse triângulo aqui, ó, e aplicar Pitágoras, facilmente eu chego no que eu quero, tá? Então, eu vou trabalhar no triângulo, olha lá, ó, no triângulo IBC. BC. O que eu vou usar? Pitágoras, tá? Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que eu tenho de hipotenusa? X. O que eu tenho dos catetos? 25 menos x e 15 ao quadrado, tá? Agora, resolver da maneira como sabemos, ó. Eu tenho aqui o quadrado da diferença, tá? O quadrado do primeiro 25 ao quadrado é 625. 2 vezes 25 vezes x, 50x, mais x quadrado e mais 15 ao quadrado, 225. Se eu quero x, tá? Eu sei que quando eu tenho termos iguais em membros opostos, eu cancelo. 50x no primeiro membro, 625 mais 225, eu vou encontrar 850, tá? Cancelei, 85 dividido por 5, vou encontrar 17. Alternativa C. Facilzinho, né? E o último dessa aula, eu tenho lá, olha, só prestar atenção um pouquinho nesse aí, FUVEST, tá? Na figura abaixo, os quadrados ABCD e EFGH têm ambos lado A. Então, olha, tanto o ABCD quanto o EFGH têm lados medindo A, tá? Então, eu sei que daqui até aqui é A, tá? Mas eu sei também que daqui até aqui também é A, tá? O que mais que ele fala? O EP vale 1. Então, essa medida aqui, ó, vale 1. Então, A é igual a. Muito bem. Dá para perceber que
Se eu tiver alguma coisa legal aqui, eu trabalho com Pitágoras, tá? Uma das saídas. Então, vamos lá. Olha, na figura, vamos ver o que temos, tá? Na figura, temos o seguinte, tá? O segmento EO, que é esse aqui, tá? Vale EP mais PO. Por que que eu falei isso? Dá para talvez a gente trabalhar aí com uma situação de Pitágoras aí. Vamos ver o que que a gente pode fazer, tá? Então, ó, o segmento EO, que é esse segmento aqui, é o segmento EP, que vale 1, mais o segmento PO, que eu não sei, tá? Mas vamos lá, vamos pensar na seguinte questão, tá? Quem é EO? EO. Ele é o quê? É a metade da diagonal de um quadrado? Concordam? Ó, EO é a metade da diagonal do quadrado de lado A. Esse quadrado aqui tem o lado medindo A, tá? Então, quem será O? EO é a diagonal, tá? Do quadrado dividido por 2, tá? Mas como é que eu calculo a diagonal de um quadrado, tá? A diagonal de um quadrado, ou eu aplico Pitágoras, ou eu uso L raiz de 2. Só que ele está sendo dividido por 2, tá? Mas quem é o lado do quadrado? O lado do quadrado é o A. Então, EO será A raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui eu já sei que o segmento EO é A raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Eu tenho, então, ó, eu quero A. Esse aqui vale A raiz de 2 sobre 2. O EP vale 1. Falta determinar o PO, tá? Então, vamos lá. Quem será, ó, esse aqui eu vou colocar como item 2, tá? Quem será o segmento PO, tá? O segmento PO não é esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui? Se eu projetar, ele não é esse pedacinho aqui? E esse pedaço, na verdade, é a metade do lado do quadrado. Então, de novo, PO é esse segmento. Se eu projetar, ele é a metade do lado AB. Então, PO vai ser A sobre 2, a metade do lado A. Então, agora, eu consigo, sem mesmo usar Pitágoras, achar o valor de A. Quem é EO? A raiz de 2 sobre 2. Quem é EP? É 1, que foi dado. Quem é PO? PO é a metade do lado, que é A sobre 2, tá? Então, eu tenho uma equaçãozinha na variável A, né? Que eu chego na resposta tranquilamente. A primeira coisa, achar o MMC da maneira que quiserem, tá? Ó, 2 por divido e multiplico. 2 por 2 dá 1 vezes raiz de 2. 2 por 1 dá 2. 2 por 2 dá 1 vezes A. Cancelei, tá? Tudo que tem A no primeiro membro, que não tem no segundo, ou seja, isolo A. Então, vai ficar A raiz de 2 menos A é igual a 2. Para eu poder achar o valor de A, dá para eu fazer o quê? Fatorar. Então, ó, A raiz de 2 por A dá raiz de 2. A dividido por A dá 1, que vale 2. Se eu quero A, tudo isso está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, A será 2 sobre raiz de 2 menos 1, que no caso a alternativa